Olá pessoal, tudo bem? Vamos abordar um tema super importante hoje que é a catarata. Lembrando que a catarata não é essa carninha que dá na frente dos olhos, que se chama pterígio. Muitos pacientes marcam consulta falando que quer uma avaliação de catarata e eles chegam no consultório com esse pterígio, que realmente é a parte mais externa da córnea. Então, o que seria a catarata? A catarata é uma opacidade do cristalino que ocorre com o passar dos anos ou secundária a medicamentos, traumas, inflamações, que leva à baixa visual. Então, quando vocês podem observar nessa imagem à sua esquerda, um cristalino normal e à sua direita um cristalino opaco. Então, a luz ela não passa através da opacidade do cristalino, de modo que ocorre um embaçamento e uma redução da acuidade visual deste paciente. Então, um dos sintomas principais seria esse borramento, podendo ser difuso ou não, além de fotofobia, visão embaçada, uma dificuldade em relação à sensibilidade à luz, uma menor visão durante a noite e mudanças frequentes de óculos ou lentes para poder tentar enxergar melhor. Os pacientes ainda se queixam um pouco da diminuição do contraste, ou seja, há uma diminuição da sensibilidade ao contraste em pacientes portadores de catarata. E o diagnóstico, quando não é aquele caso muito claro, aquela catarata branca que a gente olha de fora, até de fora do paciente, né? A gente olhando para o olho dele, a gente consegue enxergar, a gente utiliza a lâmpada de Fender. A lâmpada de Fender é um dispositivo que faz um corte óptico, como a gente mostrou numa aula anterior, de modo que a gente consegue identificar em qual camada do cristalino que está a opacidade. O tratamento é eminentemente cirúrgico. Então, quando ocorre a baixa visual do paciente, não tem nada que reverta essa baixa visual. Não adianta trocar de óculos, não adianta fazer nada, a não ser a cirurgia de catarata, que seria a retirada desse cristalino opaco com o implante de uma lente intraocular. Há ainda trabalhos em andamento em algumas partes do planeta em relação ao uso de colírios que vão diminuir a produção, ou seja, a evolução da catarata, assim como melhorar um pouco o padrão que estava. Já há estudos em fase em testes em animais e em breve chegará estudos em humanos. Nós temos várias técnicas cirúrgicas que eu vou abordar algumas delas e não há prevenção, ou seja, você não pode evitar que apareça a catarata na grande maioria dos casos, principalmente no caso de catarata senil. Ou seja, se for uma catarata secundária ao corticoide, por exemplo, talvez você não use o corticoide, você não vai desenvolver a catarata. Assim como não tem como prevenir uma catarata traumática, você já teve o trauma, se ela tiver que acontecer, ela vai realmente acontecer. Então a gente observa a imagem, um olho nítido, uma visão nítida, com a luz passando pelo cristalino transparente e atingindo a região macular. Nesse segundo caso, tem uma opacidade na região posterior do cristalino e central, de modo que a luz ela se difunde, perde energia e aí dá a fotofobia e o embaçamento visual. A catarata é a principal causa de cegueira reversível no planeta, correspondendo a quase 40% dos casos. Então ela é a principal causa de cegueira reversível. E o crescimento da incidência dela está quase que exponencial. Ou seja, com o envelhecimento da população, a gente vê que, ou seja, quanto mais idosa é a população, maior é a existência da catarata. E como a nossa população está ficando mais velha com os anos, o número de pacientes portadores de catarata tende a aumentar. Por isso que é importante a gente ter procedimentos seguros, rápidos, reprodutíveis e oftalmologistas bem treinados, uma vez que, como o número de cirurgias vai aumentar, a necessidade de cirurgias, a gente também tem que formar novos oftalmologistas e novos cirurgiões. Observem nessa imagem em azul, são as áreas onde tem o maior número de cirurgias de catarata por ano, e nas de verde mais escuro, como o Brasil, nós temos um número considerável de cirurgias, de modo que na parte branca e verde mais claro a gente quase que não tem, ou seja, um número muito menor de cirurgias de catarata ocorrendo nessas regiões, e aqui é que realmente a gente tem o maior número de cegos pela opacidade. Nós temos aqui então um aparelho que é o facemulsificador. Ele faz um ultrassom nessa ponta, ela bate como se fosse um martelo aqui e ao mesmo tempo aspira esse conteúdo, ou seja, irriga o olho por aqui, sai soro para manter o olho formado
Aqui ele bate como se fosse um martelete e aspira o conteúdo. Depois da catarata a gente implanta uma lente, como nós veremos a seguir. Então a gente tem aqui uma cirurgia de catarata. Essa foi há quase 10 anos atrás. A gente faz uma abertura clear corner nessa região e uma de 1 milímetro aqui 2,2 milímetros e uma de 1 milímetro. Preenche o olho com conteúdo gel para ele ficar num formato e não ter a câmara rasa. A gente faz a Capsulorex, que nada mais é do que a retirada de uma capinha na parte anterior do cristalino para que a gente tenha acesso a esse conteúdo e a essas proteínas. Nós fazemos a hidrodissecção, que seria soltar com soro o cristalino da sua capa, que seria essa cápsula do cristalino, e com esse aparelho que é o faco emulsificador que a gente mostrou, ele vai martelando esse cristalino como se fosse um martelinho e vai aspirando ao mesmo tempo. Olha como a gente quebra esse cristalino dentro do olho e a gente vai fazendo algumas manobras justamente para ir conquistando estes pedaços e limpando essa opacidade. Olha só como que é um procedimento relativamente rápido. Em mãos treinadas ele é muito seguro, com baixo índice de complicação. Então a gente conquista esses pedaços com o aparelho, a gente vai limpando esses pedaços maiores com essa ponteira de faco, com a caneta do faco emulsificador. Sobra essas fibrilas são imunogênicas, ou seja, promovem uma reação inflamatória muito importante. Então a gente tem que limpar bem essas fibrilas para que o organismo não tenha contato com essas proteínas que não são reconhecidas pelos nossos linfócitos T, promovendo então uma inflamação muito grande. Uma vez bem limpinho, a gente preenche o olho novamente com gel e faz o implante de uma lente dentro do olho. Essa lente ela é dobrável, então ela desdobra dentro do olho e a gente posiciona essa lente, corrigindo inclusive grande parte do grau desse paciente. Essas lentes elas corrigem o astigmatismo, corrigem a miopia, corrigem a hipermetropia, e aí já tem a multifocal, que também traz a correção da presbiopia, ou seja, a gente corrige a multifocalidade, a gente traz de volta a visão em vários focos para o paciente. Então, uma vez implantada a lente, hidrata o olho, acabou a cirurgia. Então, um procedimento que, ao nosso ver, ele é lindo, ou seja, é uma das cirurgias mais bonitas que a gente tem em toda a medicina. Existe também a cirurgia através do laser de Feto II. Vou mostrar alguns pontos para vocês. Eu particularmente eu não gosto muito da cirurgia ao laser de Feto II. Então o laser nesse caso ele faz algumas incisões, cria-se essas bolinhas aí de oxigênio que vão fazendo a incisão principal, incisão do cristalino, ou seja, é como se fosse quase que um videogame, né? A gente prepara o olho do paciente, esse aparelho está aderido ao olho, de modo que a gente consegue fazer aí as incisões e a Capsulorex e a quebra do cristalino. Deixa eu tentar voltar um pouquinho aqui, para vocês verem o laser, que é bonito ele sendo feito. Aqui, ó. Olha lá. Então aí está a manobra, o laser está sendo feito, ele está fazendo a Capsulorex e está quebrando o cristalino. E nesse caso em 4 pedacinhos. Depois a gente entra com aquele aparelho que a gente mostrou anteriormente, que é o faco emulsificador, e termina de aspirar e implantar a lente. Mais um caso, fazendo a Capsulorex. Então a Capsulorex, ao invés de fazer manual, ela é feita com laser. Em mãos treinadas, em mãos experientes, não há benefício do laser em relação à segurança cirúrgica. Ou seja, o grande problema do laser é que é uma cirurgia linda, é super bacana de ver, é gostosa de fazer, mas ela não traz benefício real para o paciente, além de ter um aumento de custo, o que talvez não vale a pena quando a gente considera custo-efetividade. Hoje, basicamente, eu já não faço mais a cirurgia laser porque realmente ela não entrega nada a mais para o paciente do que uma mão experiente fazendo a cirurgia. Nós temos aí, além disso, uma opacidade da cápsula posterior, como vocês podem ver aqui atrás. Então a lente está implantada, a cápsula anterior do cristalino e a parte de trás desse cristalino ficou opaca. Então a gente abre isso aqui com o laser. É muito comum, mais ou menos em 20% dos casos, a gente tem que abrir com laser, feito no consultório sem nenhum problema. Nesse caso aqui a gente tem uma capsulofimose. O que é isso? Essa cápsula anterior ela foi fechando
ela vai fechando e vai deslocando a lente. E a gente faz então também aberturas radiais aqui com o laser, também dentro do consultório. Complicações nós temos várias, então a gente tem descolamento de retina, a gente pode ter a reativação de uma infecção por herpes, nós podemos ter endoftalmites sérias, nesse caso até cursando às vezes com a perda do globo ocular, então tomar muito cuidado que qualquer infecção dentro do olho, ela é muito grave e pode realmente levar a um desfecho muito desfavorável. Nesse caso, uma inflamação mais intensa, observem que está tendo esse depósito de células inflamatórias, então por um quadro inflamatório também muito grave. Enfim, a catarata é a principal causa de cegueira reversível no mundo, é um procedimento seguro, rápido e reprodutível, porém não é isento de complicações. Então muito cuidado, principalmente em pacientes jovens, às vezes cada vez mais o cirurgião está fazendo a cirurgia de catarata em pacientes mais jovens, muitas vezes sem a catarata, justamente para poder corrigir o grau do paciente, que a gente chama de cirurgia faco-refrativa, o que tem uma indicação ainda controversa, uma vez que você aumenta o risco de descolamento de retina ao longo do tempo. E muita atenção ao uso de esteroides tópicos nos pacientes, porque também ocorre a catarata subcapsular posterior nesses pacientes pelo uso crônico de corticoides. Qualquer coisa a gente está à disposição, mande dúvidas por e-mail, mande dúvidas pelo zap e qualquer coisa é só entrar em contato com a gente. Ok? Muito obrigado mais uma vez.